Fala, TD! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio pós-CBTD, pós-Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Nós lançamos esse podcast no maior congresso brasileiro de treinamento e desenvolvimento, que foi incrível, tiveram diversos convidados e nós continuamos com esse programa semanalmente, todas as terças-feiras. Se você está chegando pela primeira vez, se cadastre no canal, que semanalmente você vai ter dicas incríveis. E como esse é o episódio pós-CBTD, eu tô aqui com o Igor. Tudo bem, Igor? Joia, Carlos. Muito bom estar aqui. Maravilha. Se você ainda não conhece o Igor, já vou pedir para ele se apresentar. E se você ainda não me conhece, eu sou CEO e fundador da Bravend. Nós estamos patrocinando aqui, representando a Bravend e a BTD, esse podcast, não é isso? É isso aí, pô, muita alegria, muito bom trazer esse conteúdo. A construção desse podcast aqui com o apoio da Bravend foi fundamental para a gente disseminar ainda mais o conhecimento da área de treinamento, da área de desenvolvimento. Legal, acho que vale a pena a gente contar como surgiu a ideia desse podcast, que foi antes do CBTD. Então, se você ainda não conhece o CBTD, procura aí na internet, no site da ABTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Você vai encontrar informações muito interessantes. Hoje a gente vai falar sobre os insights que nós tivemos no CBTD e eu vou trazer um pouco a nossa visão, como foi patrocinar, como foi participar desse evento. Nós somos patrocinador Unique. Foi muito legal estar junto, conhecendo pessoas incríveis. Pô, realmente é orgulho para a ABTD, né, de ter parceiros, de construir parcerias de grande sucesso, e a gente depende muito dos patrocinadores para poder cumprir a nossa missão de levar conhecimento, levar conteúdo, de montar uma base de profissionais de treinamento qualificada e que entreguem resultado, que geram performance dentro das organizações. Então, essas parcerias, esses patrocínios são fundamentais para a gente colocar o CBTD, então agradeço mais uma vez a Bravend. Legal. Igor, vamos contar para eles como é que foi a gente lançar esse podcast. Nós estávamos discutindo a possibilidade de patrocinar como Unique, ter o stand, e aí a gente conversou, né? E começou a surgir as ideias, né? A gente gosta de pincelar ideias, pô, e se a gente fizer assim, assim, assim? Foi, eu lembro que a gente estava conversando e aí eu falei, pô, a gente queria fazer um stand de experiências, e a gente queria inclusive colocar tecnologia, metaverso, e a gente gostaria de fazer um podcast lá no stand. E inicialmente não estava direcionado apenas para o Fala TD, era um podcast para falar sobre gestão, desenvolvimento. E aí você falou, você vai lembrar, Carlos, a gente tem um outro espaço lá no Congresso. Você não quer, né, sendo patrocinador também, fazer um podcast e a gente lança um podcast, lembra disso? Lembro certinho, porque já estava no projeto, a gente estava olhando, a hora que a gente estava construindo o CBTD, pensando como que seria a experiência do CBTD depois de 2 anos digitais, 2 anos de pandemia, como que a gente ia trazer, e a gente precisava agregar boa parte do aprendizado digital que a gente teve, e um grande aprendizado foi realmente a construção de podcasts, né? Como que a gente consegue levar conteúdo através de podcasts. Então a gente tinha esse espaço lá, a hora que a gente estava na nossa conversa, poxa, vamos fazer junto. Vamos fazer junto. E aí eu lembro que a gente trouxe pro nosso time e falou, vamos embora, vamos fazer um podcast. E a gente falou, tá, mas qual vai ser o tema? Daí surgiu a ideia, já que nós estávamos no ecossistema de treinamento e desenvolvimento, vamos dar voz, né, que é o Fala TD, aos profissionais que treinam e desenvolvem o país, e acabamos, né, decidindo fazer várias entrevistas. Foi em meio a tanta apresentação, né, tanta loucura lá, tanta gente no evento. Exato. 10 episódios gravados, e se você ainda não viu, volta, assiste os episódios, inclusive o Igor participou de um que foi muito legal, que a gente falou sobre o futuro da educação. Sensacional. Educação do futuro, né? Esse papo, assim, de pensar, de imaginar o futuro e construir esse futuro imaginado é apaixonante. Legal. E é muito legal dedicar esse tempo aqui para a gente poder contribuir, aprender. Você sabe que, muito mais do que trazer informação, eu tô aqui aprendendo demais, né? Acho que você também tem a oportunidade. Todos nós aprendemos muito, né? De aprender muito. Então, vamos lá, Igor. Conta um pouquinho o que é o CBTD, há quanto tempo existe, e você que organizou junto com o seu time aí como diretor da BTD, né? Conta um pouquinho como é que foi essa última edição. Bom, o CBTD, agora em 2022, a gente teve a 37ª edição do CBTD. Então já tem 37 anos. Não, 37 edições, mas edições. No início ele não era anual, né? Ele teve alguns períodos que foram a cada 2 anos, a cada 3 anos. Então, o primeiro CBTD foi em 1976.
Ah, então tem mais tempo Tem ainda. mais tempo. Tem 46 anos aí de história. Eu não era nem nascido. Pois é, eu também não. E foi aqui em São Paulo, no AMB, foi um evento rico que começou essa questão do olhar para o desenvolvimento, né? A BTD ela foi fundada em 1971. E aí, em 76, teve o primeiro congresso, o primeiro CBTD. Legal. E era um cenário totalmente diferente. Existia um estímulo governamental para fazer treinamento. O governo tinha isenção as empresas tinham isenção de impostos para fazer treinamento. Então, talvez daí dessa história surgiu a questão do treinamento é fazer festa, é construir, tinha a questão educacional, mas também depois virou um oba-oba, vamos falar assim. É porque as empresas os profissionais eram muito voltados para o trabalho mecanicista, com mão de obra. Então, quando eles iam para a sala de treinamento, era, Exatamente. Ufa, eu não tô ali no calor das máquinas, dos equipamentos. Era uma desculpa para não trabalhar, né? Para falar isso. Óbvio, sempre teve muito cuidado para gerar aprendizado, gerar conteúdo, mas o pano de fundo sempre foi, assim, puxa, eu vou dar uma fugidinha do trabalho para fazer um treinamento. E talvez essa cultura se perpetuou por muitos anos, né? E a gente sempre com um olhar de, poxa, como que a gente consegue deixar o treinamento mais estratégico? O olhar da BTD sempre foi esse, deixar o treinamento mais estratégico, mais importante, impactante no resultado, né? Depois em 92, se não me engano, foi quando acabou essa lei de incentivo de dedução do imposto de renda para ações de treinamento. E aí todo a dinâmica mudou, né? Eu falei assim, opa, peraí, agora o treinamento realmente ele tem que... Vamos olhar o ROI, o impacto, o retorno do investimento em treinamento, né? Então... Antes era treina e reduz o tributo. O tributo. Era por aí. Seria bom se voltasse isso hoje. A gente sabe hoje que o impacto é positivo, né? Mas o impacto era por uma razão diferente. Aí a gente foi para um outro lado que puxa, vamos ver qual que é o retorno desse dinheiro. Tá. Então, existem várias estruturas de avaliação dos resultados de treinamento. Então, e agora a gente está olhando, eu diria que é o treinamento 3.0 nesse sentido de impacto, que a gente não está mais olhando só o retorno de treinamento, o ROI financeiro. A gente está olhando o impacto e performance, olhando outros dados conectados às funções mais estratégicas da organização. Eu acho que esse é o treinamento que gera bastante resultado. E a gente discute bastante disso lá no CBTD. Que legal, que legal. Foi muito bacana patrocinar e poder fazer diversas apresentações. Foram mais de 10 apresentações, mais de 10 episódios de vários temas e conhecer tanta gente incrível de área de tecnologia aplicada em educação corporativa, profissionais que têm uma pegada mais humanizada de trazer ali a conexão entre as pessoas. E o CBTD foi uma junção de tudo isso, né? Exato. Tecnologia, humanização. Qual que foi a proposta para quem não teve lá no CBTD? E vamos contar um pouco o que mais chamou a atenção lá. Todo ano a gente tem um tema centralizador, um tema inspirador para o CBTD. Esse ano era presença integral, estarmos presentes, para celebrar o momento de retomada, né? Vocês ficaram 2 anos sem ter... 2 anos com o CBTD digital. A gente teve... Digital. 2020 a gente estava naquela expectativa, porque no início da pandemia ninguém sabia por quanto tempo ia durar, como que ia ser o cenário, né? Aí a gente deu uma postergada, a gente tinha primeiro pensado em fazer o CBTD no início de 2021, né? Ia pular, mas falou assim, não vai acontecer, a gente vai ter que esperar mais um pouco. Aí a gente fez ele digital em 2020 e depois em 2021. E aí o tema era, a presença integral. Vamos olhar essa questão do mindfulness, do olhar, de estar presente, de aproveitar o momento. Essa era a intenção, puxando já um pouco de tendências internacionais que a gente vinha vendo da questão da saúde mental, do olhar para o ser humano, né? E o que a gente percebeu e o que aconteceu tinha muita gente falando de tecnologia, muitas empresas, muitos patrocinadores e muitos... Tinha mesmo. Eu dei alguns giros lá, né? E eu vi muitos stands de tecnologia, de LMS. LMS, as plataformas, soluções com vídeos, como fazer a produção desse conteúdo. Então, isso apareceu muito no CBTD, inclusive na parte de conteúdo. As palestras, tinha muita palestra falando, qual que é a diferença do LMS para o LXP, como que funciona, quais são a realidade virtual, realidade aumentada, tinha bastante coisa nesse sentido. E tinha também, dentro dos stands, esse tipo de oferta. A gente levou o metaverso para lá, né? A gente estava com uma solução para isso. E o legal é que
Em contrapartida, e para valorizar, e para... Eu enxergo, assim, pessoalmente, que para viabilizar essa questão tecnológica, a gente precisa de um olhar para o ser humano, né? Então, a questão do olhar humano, ela é extremamente importante. Quanto mais a gente traz tecnologia, mais a gente precisa cuidar do ser humano, né? É o que a gente fala muito aí, o high-tech e o high-touch, que é uma grande... um grande olhar que as organizações estão pensando, puxa, a gente está trazendo tecnologia, mas será que esse cara que está do outro lado da telinha, ele está bem? As coisas estão funcionando para ele como pessoa, como deveriam? Como que a gente pode, enquanto organização, suportar e melhorar esse processo? A inteligência artificial, né, uma série de processos de automação, eles vêm para literalmente automatizar aquilo que não precisa de muita inteligência, que é mais repetitivo. Embora a inteligência artificial, hoje você tem, né, o computador ganhando ali num jogo de xadrez de seres humanos ali. Mas o fato é que isso faz com que tudo aquilo que era manual passe a ser automatizado e as pessoas elas precisam cada vez mais de conexão. Afinal de contas, nós somos seres gregários que dependemos uns dos outros, porque se a gente se relaciona, a gente descobre quais são os problemas da humanidade, que as nossas organizações estão passando, que a gente encontra por aí, a gente consegue criar soluções para fazer com que o planeta evolua. Mas o planeta são as pessoas que estão aqui, né, cuidando aí de tudo que tem a ver com o nosso ecossistema, né, ligado à sustentabilidade, ligado às pessoas, ligado até a evolução espiritual do ser humano, né? Claro, é fundamental. Essa questão da gente olhar a parte tecnológica, a automação vai substituir o ser humano, a inteligência artificial está ganhando no xadrez, mas quem inventou o xadrez? Quem precisou do ser humano? O ser humano tem esse papel para inventar e criar as coisas. A inovação ainda não tem esse papel da inteligência artificial. A inteligência artificial inova com base nos algoritmos do passado, mas olhar o futuro e fazer as coisas e entender necessidades, entender demandas, é muito do ser humano, né? Uma das apresentações que o nosso time fez lá foi o tema era: a inteligência artificial vai substituir a atuação do profissional de T&D? E aí aquele que fica só de forma repetitiva, só levando conhecimento tradicional e não trabalha a inteligência do processo, porque hoje você tem inteligência artificial, como uma das entrevistas que a gente teve aqui, falando sobre o processo de a própria inteligência artificial fazer curadoria de conteúdo com base em algumas premissas. Mas alguém precisa definir quais são essas premissas. E aí o profissional passa a ter que, de fato, estar o tempo todo aprendendo, é o lifelong learning. Exato. Entender essa análise de dados. A inteligência artificial, o que ela faz? Lê dados. Ela interpreta dados. E acho que essa é uma habilidade que nós humanos precisamos aprender, não para competir com as máquinas. Eu acho que se a gente entrar numa disputa, vamos disputar com as máquinas, nesse caso a gente vai perder, né? Mas a gente entender dados, ler dados, e essa é uma das habilidades importantes e que apareceram também no CBTD, ainda está começando esse olhar, mas já está como uma tendência muito forte essa análise de dados, como que a gente interpreta os dados para deixar o conhecimento mais estratégico. E sabe que isso é importante? A gente estava ontem mesmo eu estava em reunião com uma parceira estratégica, né, com uma solução que a gente tem ligado ao metaverso, para a criação de trilhas digitais. A gente estava falando da consolidação de um time de BI, de Business Intelligence, para trabalhar dados de tal forma que a gente disponibiliza esses dados para o profissional de treinamento e desenvolvimento para que ele possa tomar decisões. E aí o profissional de T&D, muitas vezes está ligado à área de recursos humanos, que precisa disponibilizar dados para gestão, que envolve People Analytics, envolve, né, você ter dados para você conseguir tomar decisões através do comportamento humano. E uma das áreas que a inteligência artificial não vai substituir é a área do psicólogo, é a área do consultor, é a área do próprio treinador, que é mais estratégico. É o treinador mentor, né, que faz, que conversa, que interage. Eu acho que isso é um canal importante. Eu até gosto de brincar, fiz uma provocação lá com a minha equipe, a gente estava buscando alguém para falar de dados e tal, e aí entrou uma discussão se dados era hard skill ou soft skills. Eu falei assim, é soft skill. Análise de dados é soft skills. Porque, sabe aquela coisa da intuição? Você tem a intuição, acho que eu vou por aqui porque vai dar certo. Você está fazendo uma interpretação geral dos dados que você recebe para fazer isso. Quanto mais precisa, enquanto você consegue mais automatizar essa análise de dados, enxergar os números, mais calibrada será a sua intuição
para a realidade. Então, assim, óbvio, a gente tem uma análise estatística, uma análise mais exata, mais precisa, que é fundamental. Mas se a gente amolece um pouco essa questão de análise de dados e enxerga isso como insumo para a nossa intuição, eu acho que é por aí para a maioria das pessoas. Você sabe que é um desafio. A gente estava, semana passada, treinando um pessoal que é no programa de formação de consultores de uma empresa, e nós estávamos treinando um público que parte deles vieram da área de tecnologia, da área de BI, eles davam muito suporte para a operação, que eram as mais de 800 franquias que essa empresa tem, unidades e tal. E aí a gente estava falando do desafio, porque agora eles precisam pegar os dados, né, transformar isso de forma inteligente em informações para tomada de decisão, e ao mesmo tempo eles precisam fazer o approach consultivo, eles precisam ir até a franquia, fazer com que a franquia perceba quais são os problemas operacionais, em cima disso desenvolver plano de ação, influenciar os interlocutores. E é muito engraçado, porque a gente fez análise de perfil comportamental do pessoal e tinham alguns profissionais que eram muito mais influentes, muito mais extrovertidos, mais voltados para fora, com muita capacidade de poder influenciar o outro. Só que ao mesmo tempo que quanto mais influente eles eram, mais capacidade de persuasão eles tinham, menos capacidade analítica eles tinham, que é como se fosse um cobertor curto, né? A gente estuda isso nos perfis comportamentais. Em contrapartida, um público que era muito mais analítico, mais introvertido, eles tinham uma capacidade de analisar os dados, só que eles tinham o desafio de poder usar isso estrategicamente lá na ponta, usando a capacidade de influência. E aí, para preparar esse pessoal, puxa, como é que eu uso as duas coisas? E aí a gente falou, você vai ter que desenvolver o adaptado. A gente sabe que no mundo da gestão, se você pega pessoas com determinadas características e coloca ela numa posição mais adequada, é melhor. Mas às vezes, você precisa usar do adaptado. E é o caso de quem atua com treinamento. Você tem muita gente, principalmente quem está mais em sala de aula ou em campo, são profissionais que têm uma influência alta, porque normalmente lidam melhor com isso. Só que ao mesmo tempo, você precisa ter uma capacidade de olhar dados, principalmente se você é um gestor da área de treinamento. Uhum. É fundamental essa análise de dados. Por isso que de certa forma, é uma bandeira, um olhar. Fala assim, poxa, vamos deixar a análise de dados mais humana, mais perto do coração, para a gente poder chegar nesse cara que é mais influenciador e não ser uma coisa tão exata. Muita gente fala assim, não, números eu não gosto, não me dá uma planilha de Excel que eu não quero. Ele pega alguns mandados, né? Eu não sou bom com números. Aí tem outros que falam, eu não sou bom com gente. O cara que é de tecnologia... Peraí, a gente às vezes cria alguns paradigmas. Exatamente. E que eu acho que a gente tem que pegar o que a gente tem de melhor, mas pra gente lidar aí com esse mundo, tem habilidades que a gente vai precisar desenvolver. Tem inteligências que a gente vai precisar desenvolver mais. Como inteligência emocional, independentemente da posição. Inteligência relacional, isso é fundamental. É fundamental. E você precisa entender essa dinâmica para poder... Você não precisa ser o grande especialista em inteligência emocional para você se relacionar com as pessoas. Deixa isso para os psicólogos ou para as pessoas que têm essa visão. Mas você precisa entender essa dinâmica. Então, é muito achar os seus gaps, né? E tentar reduzi-los, né? Aproximá-los de uma zona que vai te levar adiante, né? Acho que Aliás, inteligência emocional, isso aqui é uma dica. Você primeiro precisa se conhecer, autoconhecimento. Depois você se gerencia, entende o que te motiva. Aí depois você conhece os outros e influencia os outros. Percebe que primeiro você tem que olhar para dentro. Inclusive, um dos temas de um podcast que a gente gravou, que foi muito bacana, foi sobre inner skills, né? Então a gente falou sobre soft, hard e inner skills, que é a capacidade que você tem de olhar para dentro. Mas deixa eu te perguntar, Igor. O CBTD é impressionante em questão de números aqui no Brasil, né? Porque teve em torno de 5 mil pessoas que passaram por lá. Só que vocês tiveram a capacidade, né, de realizar nesses dias, a gente esteve lá patrocinando junto, mais de 200 apresentações, foi isso? 210 apresentações, são 210 atividades. Quais formatos? Porque é muito conteúdo, É muito conteúdo. A gente tem uma organização de atividades, tem a parte exclusiva para o congressista, que a gente tem um comitê, uma comissão científica que avalia. Então, são 15 profissionais, heads de treinamento de diversas organizações. A gente recebe quase 600 propostas de apresentação
para a gente definir 89 atividades. 600 propostas para definir 89 atividades. Então, a 89. cada 10, mais ou menos, uma é escolhida. Uma é escolhida um dentro dos critérios que estes profissionais enxergam como importantes para o momento do Esses TD. profissionais é um comitê. É um comitê. Quantas pessoas estão nesse comitê? São 15 pessoas, são 15 profissionais. Experts da área. Experts na área, são gestores, eles estão no dia a dia sentindo as dores da área de treinamento. Legal. Né? Então, e não temos nenhuma consultoria dentro desse comitê, né? Porque a maior parte dessas atividades são oferecidas por consultorias, por consultores. Para não ter conflito de interesse. Não ter conflito de interesse. E você falou que eles, cada 3 anos, gira esse... Exatamente. Esse comitê a gente vai revezando, né? Então, a cada 3 anos, todos os anos a gente tem pelo menos um rodízio de 3 ou 4 pessoas, né? Que Legal. a gente já vai trocando, porque vai vencendo o mandado e aí vai ficando o histórico de quem participou nos anos anteriores para apoiar quem está Então, por chegando. exemplo, eu que sou de tenho uma consultoria, uma empresa de educação corporativa, não faz sentido eu estar nesse comitê. Não, você não entra no comitê. Sabe que eu Você faço... pode apresentar proposta. Faço parte de um grupo de vinhos, né? Eu, além de ser profissional da área de treinamento, eu adoro estudar gastronomia, eu fiz o curso de sommelier, a gente tem um grupo lá de quase 400 pessoas que não tem quem vende vinho, porque o interesse é de quem consome, discutir, para fazer aquisições interessantes e tal. Então, eu entendo que o mundo aí de vocês faz todo sentido, né? O jeito de vocês tocarem, porque aí não tem conflito de interesse. Exato. E a gente deixa muito claro, por exemplo, das 210 atividades, 89 foram definidas pelo comitê e são essas atividades que são... As escolhidas lá. As escolhidas pelo comitê e são disponibilizadas exclusivamente para os congressistas. Além disso, a gente tem os patrocinadores do evento que entregam conteúdo. E aí eles complementam o restante das 210 atividades. E além das atividades, tiveram as videoaulas, né? Exato. Isso fora essas atividades. Não, dentro das 210 a gente tem, acho que foram 55 videoaulas. A gente gravou 6 lá sobre a jornada de desenvolvimento do profissional, ficou bem legal, que aliás está no nosso canal no YouTube lá da Bravend. E inclusive essas atividades estão disponibilizadas na plataforma do CBTD. Quem quiser entrar consegue ir lá e olhar. Consegue lá olhar, Tá, se inscreve como visitante no congresso e consegue acessar esse conteúdo legal. Na plataforma do CBTD também. Legal. E quais foram os principais temas que foi trabalhado? Né? Tiveram os que a gente trabalhou, mas na sua visão como organizador master ali do processo. Olha, o tema principal acabou girando em torno da humanização. A importância do olhar humano para as pessoas. Entrou também o que a gente estava conversando agora há pouco, da questão de análise de dados, de olhar para a percepção de dados, mais no sentido de impacto de performance das ações de treinamento. Legal. É uma discussão que já é um papo antigo do treinamento, né? Como que o treinamento, o head de treinamento, ele precisa sentar na mesa do board, na mesa do decisor, ser mais estratégico. Como que ele faz isso? Mostrando o impacto das ações de treinamento. E entendendo os objetivos, a estratégia da organização, para onde a empresa está indo, porque aí sim ele consegue desenhar uma estratégia. Até para eles serem mais proativos e estratégicos. Aquele profissional que só recebe demanda, repassa para alguém desenvolver um treinamento, ele mesmo desenvolve e atende, não entende o porquê, não tem uma visão integrada de negócios, ele acaba atuando de forma muito limitada. É o tirador de pedido, né? É isso aí. Vem a demanda, tira um pedido, preciso fazer um treinamento de liderança, você vai lá e faz o treinamento de liderança. E às vezes não é o problema de treinamento de liderança. É que nem o pessoal fala, Carlos, precisamos gamificar esse treinamento. Tá, mas gamificar por quê? Porque minha líder foi para Alemanha, fez um gamificado assim, assado. Tá, mas peraí, a gente vai gamificar para atingir qual objetivo? Exato. Porque gamificação não é o fim, gamificação é o meio para ajudar a desenvolver aquilo que são os objetivos de aprendizagem, que eles vêm de acordo com as necessidades mapeadas corretamente. Exatamente. Esse é o grande desafio. E aí, essa é a tônica que vem aparecendo e esse ano foi realmente bem marcante no CBTD, essa visão do alinhamento estratégico. E isso só tende a aumentar. Agora, com uma análise dentro dos modelos de capacidades, né, que a gente tem, um desses modelos é o da ATD, que a gente segue aqui no Brasil, que é o modelo de capacidades da ATD. Uma das demandas estratégicas do profissional de T&D é essa análise estratégica, saber atuar como um business partner, como um consultor de negócio dentro da organização e saber fazer análise de dados. Essa é uma das... Olha só, e se você não está preparado ainda para isso,
desenvolva a capacidade de analisar dados, atuar estrategicamente, ser mais consultivo, não na posição, porque tem gente que tem uma posição de consultor, mas na prática não é um consultor de verdade, né? Exato. É uma abordagem muito mais tradicional. E quais foram os principais aprendizados, insights que você teve em coordenar tantas apresentações incríveis? Depois eu vou dividir quais foram os meus. Bom, eu acho que assim, a questão do reencontro, o CBTD 2022 foi muito marcante pela questão do reencontro, de estarmos juntos novamente presencialmente. Então, eu acho que isso teve um apelo emocional forte, talvez por isso também a questão da humanização. A gente olhar mais para o ser humano, a gente estava se divertindo e aproveitando estar no CBTD. Houve muita mudança de relações na cadeia de treinamento, na cadeia produtiva. Tínhamos várias empresas oferecendo plataformas que foram desenvolvidas ao longo da pandemia. Existiam algumas plataformas, sei lá, poucas, e agora tinham várias plataformas. Muitas plataformas. Então, houve um chacoalho na estrutura das organizações e as empresas estão começando a tatear qual o caminho seguir, como que elas vão se organizar. Então, acho que ainda 2022, até o ano que vem, ainda vai estar um pouco desse espaço de descoberta do que vem por aí. É porque teve muita empresa que teve que rapidamente encontrar alternativas digitais. E aí empresas de tecnologia que eram um pouco menores, elas acabaram crescendo. E essas empresas, muitas delas receberam aporte, investimento. E são empresas que se capitalizaram e ganharam estrutura. Porque é muito comum na nossa área você ter um consultor autônomo, trabalha lá 2, 3 consultores, e essas empresas acabaram se estruturando, se consolidando e ganhando posicionamento. Só que agora a gente tem um desafio, porque nós não somos uma empresa que vende LMS, tudo mais, a gente usa a base tecnológica, né, seja para análise de perfil comportamental, né, usa metaverso, utiliza diversas, né, plataformas para gamificar, para trabalhar o processo de desenvolvimento. A gente não vende isso diretamente. Se tem demanda, a gente indica para algum parceiro. Mas uma das coisas que passou muito lá pelo nosso stand era as pessoas, é que nem a gente estava com o metaverso, eu consigo substituir a LMS pelo metaverso? Eu falei, mas por quê? Não, porque eu estou precisando gerar mais engajamento. Então o problema não era mudar a tecnologia, era gerar engajamento. E aí eu percebi que muitos profissionais estavam precisando desenvolver melhor uma capacidade de fazer curadoria, seja de tecnologia, de conteúdo, conseguir desenhar trilhas, processos de aprendizagem que são multiplataforma e que vão acontecer ao longo de toda a jornada da empresa. E que não vai depender só de uma ação síncrona, mas vai depender de uma série de ações assíncronas. Combinadas. Eu falo aqui na Bravente que a gente tem como se fosse uma caixa de Legos, né? E a gente tem várias peças e algumas a gente não tem e vai desenvolver. Porque tem coisas que eu nem sei que eu vou ter que desenvolver. Porque como o mundo muda tão rápido, ter a capacidade de aprender a desenvolver coisas, tem coisas que eu fazia há 5 anos que hoje eu não consigo mais aplicar. E se eu aplico, eu me sinto antiquado, porque já mudou, já evoluiu. Exato. Não, e tem a grande frase do Peter Drucker, que fala do aprender, desaprender para reaprender. Né? É isso aí. Eu acho que o desaprender, a gente não... Cientificamente, neurocientificamente falando, a gente não desaprende. Né? A gente reaprende. A gente reaprende. Na verdade, a gente precisa aprender a desapegar. A gente precisa, isso não funciona. Isso que eu fazia 5 anos atrás não funciona mais. Eu preciso desapegar disso e vamos olhar as novas possibilidades disso. Né? Sabe, essa história de desapegar é engraçado. Eu lembro, dia 13 de março de 2020, foi quando eu fui impactado diretamente, com muitos profissionais da área de treinamento, pela pandemia. A gente estava fazendo uma migração de marca, né? O Bravente chamava de Instituto Brasileiro de Vendas. E meio a essa migração, eu lembro que os clientes começaram a cancelar todos os treinamentos e tal. E eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Em torno de 5 a 10%, dependendo do período, era ações em EAD. Tinha poucas ações online ao vivo. Uhum. A gente usava isso para kickoff, para alguns webinars, algumas coisas. E a maioria era presencial. E aí eu lembro que dia 13, acho que foi uma sexta-feira, eu lembro que eu tive cancelamento de um grande cliente que a gente atende, né? Um grande banco. E de repente, eu falei, caramba, foi tudo cancelado. Liguei pro meu time e falei, pessoal, vamos pro estúdio. Ah, como assim? Eu falei, vamos pro estúdio, porque se demorar, a gente precisa pegar a parte do conteúdo e principalmente o que é teórico, vamos levar isso, que é base para videoaulas. E domingo eu lembro que eu fui gravar, né? Eu gravei, acho que, 14, 15 videoaulas de alguns temas principais. E aí eu lembro que na semana seguinte eu ligava pros clientes todos desesperados, sem saber o que fazer.
E aí, pô, mas eu tô sem orçamento. Eu falei, não tô preocupado, embora eu precisava faturar, claro. Mas eu falei, não tô preocupado disso. Eu queria entender qual é o seu desafio. Pô, meu pessoal tá em casa, não consegue usar. Você consegue fazer algum treinamento online? Eu falei, que plataforma você usa? Ah, eu uso o Zoom. Eu falei, não tem problema, eu faço. Ah, eu uso o Teams, eu faço. Ah, eu uso o Cisco Webex. Ah, eu faço. Na época não era muito comum. Uhum. Ah, eu uso tal plataforma. Eu Google Meet, eu faço. E eu não sabia lidar muito bem com isso. Depois a gente vai aprender como que funciona. Eu fiz acho que 45, 50, perto de umas 48 lives, treinamentos. Em vez de ficar indo só pro Instagram, como o nosso foco sempre foi atendimento corporativo, eu fiz vários. Eu fiz o que eu fiz no começo da minha carreira, que foi trabalhar meio que gratuitamente. E tinha muito cliente, tinha muito mais caixa do que eu que podia investir, mas eles estão precisando de ajuda. Uhum. E eu lembro que foi abril e maio, foi um mês incrível de aprendizado, que eu chamei nosso time e falei, e se não voltar ao presencial? O que a gente vai fazer? Eu acho que no começo ninguém apostou dessa forma. Então, tava todo mundo, são só 15 dias, depois mais 15. O que eu fiz? Como eu tava mudando a marca, eu falei, a hora de a gente rever o portfólio, a hora de a gente fazer isso, e foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque aí eu levei tudo que era conhecimento do chá para videoaula e depois fui lá usar os online ao vivo para atividades usando métodos de aprendizagem ativa. Tá. E aí muita gente demorou para fazer isso. Alguns conseguiram antecipar, mas as empresas de tecnologia começaram a vender muito nesse segundo semestre e cresceram pra caramba. Por isso que tinha muita gente desse segmento. Exato. A gente tem uma pesquisa anual de treinamento. Em 2020, houve um aumento de investimento em treinamento. Muito. E 2021 caiu. Por quê? Houve um investimento em plataformas, as pessoas digitalizaram muito, as empresas... Muito se fala assim, fizemos 5 anos em 2 meses. Tá. Né? É verdade. As empresas investiram e geraram essa... Investiram, tanto que 2020, eu me lembro, no segundo semestre, a gente recuperou o resultado do ano mesmo. Exato. As pessoas investiram mais e falaram assim, puxa, a gente vai precisar migrar. Passou o primeiro susto da pandemia, né? Ah, vai voltar e tal. Putz, não vai voltar. Vai estender. E aconteceu. Eu lembro que agosto... eu lembro exatamente disso. Teve momentos muito difíceis, mas eu lembro que em agosto eu tive que marcar uma reunião com o meu time, 6 da manhã, porque eu não ia conseguir reunir todo mundo de tanto que tinha de demanda para tocar os projetos, porque as empresas falaram, agora eu preciso fazer alguma coisa. Já deu mais 3, 4 meses, e aí, o que eu vou fazer? Eu preciso treinar, preciso mudar o modelo. Sim. E aí houve uma mudança de modelo, né? Digitalizou-se muito mais do que... Era um processo que iria acontecer, mas ele só foi antecipado. E agora as empresas estão no dilema, que inclusive está programado, né, a gente gravar um episódio para falar sobre formatos de treinamento, que vai ser muito bacana também, né, com Rojas. Então, próximo episódio, fique ligado que vai ser muito legal para a gente falar sobre isso. E a gente tem o desafio hoje de definir os principais formatos. O que vai acontecer daqui para frente. O que vai acontecer, se é melhor usar conteúdos em peças assíncronas e ensino à distância, fazer ações síncronas com online ao vivo, presencial, gamificar e usar coisas que a gente ainda nem sabe, né, que vai estar dentro do metaverso e tudo mais. Mas eu quero aproveitar para falar um pouquinho de futuro aqui e te perguntar, né, como que vocês estão imaginando o CBTD para o futuro, para o próximo ano? Tô curioso, 2023, né? Tô curioso aí para saber... Porque a melhor maneira de prever o futuro, que nem você falou do Peter Drucker, é criá-lo, né? Acho que essa é uma frase dele. Também dele. E sabia que o Peter Drucker, a contas que a cada 2 anos ele dedicava tempo para estudar 2 temas. Então esse ano eu vou estudar filosofia e sociologia. Esse eu vou estudar matemática. Por isso que ele virou um guru incrível no mundo da administração, que ele tinha uma visão sistêmica incrível. Mas conta pra gente. Bom, o CBT de 2023, a gente está começando a desenhar, começando a organizar. Né? A gente estava esperando o aprendizado que ia ser com a volta do presencial para a gente entender qual que seria o modelo. Né? A gente fez algumas iniciativas de testar uma atividade híbrida. A gente optou por não fazer, por exemplo, em 2022, transmissão ao vivo do conteúdo. A gente falou assim, não, a gente desenhou o CBTD como um parque de experiências e a experiência ia acontecer presencialmente. É um evento digital, onde a parte digital, a pessoa ia acessar o conteúdo gravado, as palestras, tem bastante conteúdo gravado e disponibilizado. A atividade mais híbrida que a gente criou era o contexto e prosa, onde as pessoas gravavam atividades, tinha uma atividade, iam se encontrar para fazer uma sala de aula invertida, para discutir o tema da atividade discutida. Funcionou tão bem. O modelo foi interessante, funcionou super bem,
A gente teve uma quebra das pessoas que não assistiram antes da atividade, não fizeram a lição de casa para participar. Esse é um desafio que a gente tem ainda, mas depois o consumo desse conteúdo foi bem interessante, que para o ano que vem a gente não vai ter essa atividade. Todas as atividades do CBTD, a gente vai pedir um vídeo prévio para as pessoas terem o conteúdo digital também. Então, a gente não quis fazer a transmissão porque a gente não queria fazer ou presencial ou digital. A gente quis fazer um processo de soma, onde o digital soma com o presencial. E com experiências diferentes, de estar junto, de ter a troca. E esse vai ser o desenho, o projeto do CBTD 2023 em termos de conteúdo. Posso dar uma viajada aqui? Bora. Vai falando, eu já tô aqui, que nem quando a gente decidiu criar aqui o podcast. Talvez a gente podia fazer no próximo ano lá presencial, Arena T&D, e quem sabe a gente fazer algumas pré-atividades antes e quem sabe lançar desafio lá na hora, dar voz aos profissionais, e se o pessoal quiser, escuta na hora, hein? Que tal fazer uma Arena T&D lá, hein? A gente pensa muito assim, aquela ágora do treinamento, né? Onde o espaço de fala das pessoas nas praças públicas na Grécia Antiga, né? Era na ágora, né? A pessoa ia lá... Vamos fazer um negócio desse. Sabe que a gente teve uma entrevista com o pessoal da Triúnica, e aí a gente começou o podcast, e aí eu comecei, daria pra gente gamificar o podcast? E aí eles falaram, não, a gente tá pensando em fazer assim mesmo, como? E aí a gente vai testar, né, nos próximos dias, quem sabe alguns dos próximos episódios vai ser um podcast gamificado, em que o apresentador vai ser aquele que for sorteado, ele vai ser o host, e a gente vai... Vamos fazer isso. Vai no modelo de jogo. Inclusive, com o pessoal da Triúnica, no CBTD 2022, era um grande tabuleiro, né? Os corredores do congresso, a gente montou como se fosse um tabuleiro com experiências de aprendizagem ao longo do processo. Né? A gente tentou agregar isso. Essas atitudes, essas atividades vão continuar para 2023. E esse é o drive, é assim, a gente está conversando e não estava combinado, né? Não estava combinado. Tem aqui um roteiro de 5 perguntas, né? Tem 5 perguntinhas aqui pra gente seguir. Mas a gente está o tempo todo aprendendo, evoluindo, e quanto mais a gente está disposto a criar coisas, eu vou criar um jeito de fazer melhor, que gere mais impacto, que engaje mais e que ao mesmo tempo gere contribuição. Mas vamos pensar nisso. Bora, vamos. Muito bem. Estamos chegando ao fim do nosso papo. Mas já, pô? Já passou rápido. Mas a gente tem outros episódios aí para gravar, né? Claro. Para gravar, então vai ser muito legal, né? A gente vai receber o Rojas aí E aí você vai estar como co-host, né? Co-host. Junto nesse processo. E vai ter um outro episódio que você vai estar como host, me entrevistando, né? A gente vai bater um papo. Estamos preparados para contar um pouco das histórias de 20 anos atrás. E aí já a gente muda de lado aqui na mesa e eu viro entrevistado e você vira o host. E aqui a gente tá, na verdade, como host, co-host, batendo papo, né? E essa é a ideia. Vamos lá, pra gente fechar, vamos pro nosso momento T&D, que é o Tome Devolve. Uma palavra, uma frase. Vamos lá. CBTD 2023. Plenitude. Plenitude. Futuro. Construir. Desafio. Manda aqui. Manda aí. É isso aí. Manda que você... Manda que a gente faz. A gente faz, é isso aí. Transformação. Transformação é sem saída. Tudo se transforma o tempo todo. E quando você olha para o ser humano como ser integral, o que você diz? Ser humano como ser integral a gente precisa, é o único caminho para a gente olhar o ser humano de forma plena, de forma integral, e é isso que a gente acredita. Legal. Recado final para a turma e como que as pessoas te encontram que ainda não está conectado com você nas redes? Bom, a gente tem... Eu quero primeiro agradecer esse papo super rápido. Acaba sendo rápido, né? A gente deu rápido, o tempo todo, mas a hora que veio já passou o tempo todo. Dá muito insight, é muito legal. Então, é legal. E esse é alinhado com a nossa missão, com a missão da BTD e com o meu propósito pessoal, que é criar conexões, inspirar as pessoas a se inspirarem, a serem inspiração. Né? Então, é isso que a gente busca. E falar de desenvolvimento, falar de treinamento é uma grande oportunidade. Quem quiser acompanhar as ações que a gente faz na BTD, é só seguir lá, @BTD Nacional. Eu também estou no Instagram, Igor Cozo. LinkedIn, pode mandar mensagem. Cozo com 2 Zs, né? 2 Z, C-O-Z-Z-O. É isso aí, maravilha. Bom, eu quero agradecer também, Igor, a oportunidade de estar junto com vocês no CBTD no ano que vem. Espero poder estar junto com vocês aí no próximo. E continuar tocando esse podcast
que é um videocast para quem está assistindo em vídeo. E se você está escutando no Spotify ou em algum canal, entra no nosso canal no YouTube, que você pode ver a gente aqui gravando através das nossas conversas. E você falou de propósito, né? O nosso propósito na Abravend é transformar pessoas, evoluir negócios e contribuir com o mundo melhor. Então, tenho me transformado a cada episódio. A gente tem contribuído muito com esse ecossistema. E vamos que vamos fazer acontecer. É isso aí. E realizar. Maravilha. Valeu, gente. É isso aí. Um grande abraço. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Acompanhe a gente nas redes, que a semana que vem tem mais um episódio incrível. Um grande abraço e até lá. Valeu, Igor. Valeu. Abração.